minhas irmãs, irmãos, amigas, amigos, todos aqueles que me estão a ouvir, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos uma vez mais no canal Os do Caminho e a nossa última mensagem tem sido uma sequência de lições em que dei o tema Os 7 Testemunhos da Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, apenas uma recapitulação, porque hoje estamos perante a última lição, mas só recapitular sucintamente o que nós falámos. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa salvação, é o cerne do Evangelho, é a âncora da nossa fé, é um cântico dos nossos lábios, é a nossa alegria, é a nossa esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então, começamos por falar do testemunho da palavra, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus vaticinou que Jesus ressuscitaria desde remota idade, centenas de anos antes. O próprio Senhor Jesus profetizou acerca da sua ressurreição. E são tantos os textos que a palavra de Deus tem acerca deste assunto, que temos tanta base bíblica para afirmar que Jesus ressuscitou. Falámos em segundo lugar o testemunho do túmulo vazio. Duas coisas importantes vemos na obra da redenção, da nossa salvação, é que a cruz está vazia e o túmulo do Senhor também está vazio. Isaías profetizou que Messias ocuparia um túmulo, mas o mesmo profeta fala que ele sairia do túmulo. Nós lemos os textos, não vou voltar a repetir, poderão encontrar nesta terceira lição que falámos. Então, isto mesmo, o túmulo está vazio, mas o nosso coração está cheio de fé, de alegria e de esperança. Louvado seja o Senhor. Depois falámos acerca do testemunho dos anjos. Os anjos que anunciaram o seu nascimento, os anjos que estiveram presentes no seu ministério, agora estão no túmulo. Isto aconteceu com 2 mulheres e mais à frente perante 500 pessoas. Os anjos estão presentes no sepulcro para anunciar que Cristo ressuscitara. Louvado seja o nome do Senhor. Depois também falámos, em quarto lugar, o testemunho dos discípulos. Apareceu a Maria Madalena, e aqui discípulos não são só os 12 do Cordeiro, mas todos os discípulos, mulheres e outros. Apareceu a Maria Madalena, às outras mulheres, a 2 discípulos a caminho de Emaús, aos 10 discípulos onde Tomé estava ausente, e depois aos 11 discípulos já com a presença de Tomé. Refiro que 11 porque, como sabeis, Judas ele tinha traído o mestre e tinha-se enforcado, portanto ele não faz parte agora do grupo dos 12, mais tarde entra outro, mas aqui 11 já com a presença de Tomé. Depois também o relato bíblico fala dos discípulos do Mar da Galileia e também outros discípulos na Galileia, a Tiago, e como já referi, a mais de 500 irmãos que viram Jesus subir para a glória, a Estevão, que estava sendo apedrejado e Deus deu-lhe a visão de ver o céu aberto e Jesus à destra do Pai, e também a João, o evangelista João, na ilha de Patmos. Depois também falámos do testemunho do Espírito Santo. Jesus, que tinha sido gerado pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito para o seu ministério, foi ao sacrifício da cruz pelo Espírito, e mostramos textos, e ressuscitou pelo poder do Espírito, e o Espírito Santo agora fala aos nossos corações, testificando que Cristo está vivo. Louvado seja Deus. Portanto, este testemunho, eu apenas estou a enunciar os conceitos que já falámos, este testemunho também é muito importante. E para finalizar, para finalizar ainda não, falámos também do testemunho da Igreja. Uma das provas mais firmes da ressurreição de Jesus é a realidade da existência da Igreja.
Ele tinha também falado dela lá em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, e a igreja tem chegado até os nossos dias porque temos um Cristo que zela por ela, trabalha nela, ministra, protege-a, fortalece-a, usa nos dias, até aos nossos dias. Falámos também que pela ressurreição ele tornou-se o cabeça da igreja, a igreja que é o corpo, Cristo é o cabeça. Ele tornou-se o grande pastor das ovelhas, a igreja que é comparado a um rebanho, Cristo é o pastor das ovelhas, e alguns textos também foram lidos para provar isto mesmo. Então, o testemunho da igreja, que somos nós, que somos pessoas, já naquele tempo, no primeiro século, e até aos nossos dias, é muito importante para corroborarmos a ideia de que Jesus está vivo. E agora sim, o último testemunho, o testemunho das maravilhas, dos sinais e das maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas são provas de que Ele vive. O Senhor Jesus, antes de partir, num dos relatos de um dos evangelistas, Marcos, no capítulo 16, verso 20, ele assim escreveu: eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Estamos esperando mesmo as últimas mensagens de Jesus aos seus discípulos, a chamada Grande Comissão, logo após ele subiu ao céu, e Marcos está aqui a registar aquilo que aconteceu com os discípulos. Eles foram por toda a parte, Jesus subiu ao céu, mas os sinais e as maravilhas acompanharam os discípulos do Senhor. Isto foi evidente, os sinais e maravilhas, na igreja primitiva. Portanto, já na ausência de Jesus, volto a frisar, no Monte dos Oliveiras ele ascendeu aos céus, foi visto por mais de 500 pessoas, já falámos sobre isto, e a igreja espalhou-se. 10 dias depois vem o Pentecostes, e a igreja a partir daí começou a explodir por todo o mundo. E isto aconteceu na vida daqueles primeiros irmãos. Lá em Atos 2,43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 3:1-9, este relato é um pouco extenso, mas vale a pena nós lermos. Diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda. Tomando-o pela mão, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos, e firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Em nome de Jesus, o Nazareno. De Nazaré, já vimos esta expressão lá atrás. Levanta-te e anda. O morto não atua. O morto não pode fazer absolutamente nada. Deixou de existir no mundo dos viventes. Mas Cristo é diferente. Porquê? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo. Não está vivo presencialmente. Nós não o vemos com os nossos olhos, mas agora na sua dimensão de onisciência, onipotência e onipresença, Ele está em todo lugar. E usando na boca dos apóstolos aquilo que tinham, que era o poder que havia em Jesus, este homem foi curado. Olhe no capítulo 8 deste mesmo livro, os versos 6-8. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe, agora é o outro, em Samaria, portanto já nem em Jerusalém, dizia, ouvindo-as e vendo-os aqueles sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade, em Samaria. Portanto, no poder de Jesus, de um Jesus vivo, os sinais aconteceram. Mais tarde ainda, acontece no ministério do apóstolo Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Portanto, isto significa o quê? Significa que a Igreja pôde presenciar e pôde ser usada por Deus, por Jesus, em operações milagrosas, de operações de sinais e maravilhas sobrenaturais na vida de pessoas doentes. Não lemos todos os textos, homens foram ressuscitados, tanta coisa aconteceu naquele tempo. Mas nós poderíamos pensar, bem, mas isso terminou com a morte dos apóstolos, como muitos defendem isso. Bem, mas mesmo se fosse isso, era suficiente para que nós pudéssemos entender que Jesus está vivo, porque todos estes sinais que eu acabei de ler, ou todas estas passagens, acontece após a morte e a ressurreição. Eu estou a dizer, e este é o foco, que Jesus está vivo. Portanto, mesmo só por estes textos, lá no primeiro século, comprovava que Jesus, na verdade, tinha ressuscitado. Mas o autor da Epístola aos Hebreus, ainda digo o autor, porque não é conhecido, pelo menos não é de consenso, quem é o autor, o escritor mesmo desta Epístola, presume-se que Paulo, mas pronto, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O leque está-se a abrir. O leque já não está em Jerusalém, já não está só ali naqueles primeiros discípulos, naqueles primeiros crentes. Aqui já está uma carta escrita para irmãos espalhados por o mundo de então, onde o autor está a dizer que o Senhor fez prodígios e milagres e distribuições do Espírito Santo. Isto na ausência dele. Ou seja, Jesus no céu batizou com o Espírito Santo. Jesus no céu usou discípulos e curaram pessoas. E isto espalhou-se pelo mundo inteiro. E para finalizar, diz assim no capítulo 14, verso 3 de Atos dos Apóstolos: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no nome do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo, quem concede está vivo, que por mão de Deus se fizesse sinais e prodígios. Bem, meus amigos, estes são, sucintamente, alguns textos que nós lemos na palavra de Deus, que mostra que Jesus está vivo. Mas, para além de tudo isto, temos relatos da história da Igreja. Eu sou um apaixonado pela história da Igreja, do primeiro século até aos nossos dias. Temos relatos daquilo que Deus foi fazendo ao longo dos séculos, em vários tempos, em várias localidades, usando determinadas pessoas. E também temos os nossos próprios relatos e aquilo que nós podemos ver e podemos testar, podemos presenciar. Bem, eu aqui confesso que ficaria horas a partilhar convosco de milagres, paralíticos a andar, surdos a ouvir, mudos a falar, cegos a ver, doenças a desaparecerem, coisas incríveis que Deus tem feito
na nossa vida, que temos presenciado, tem feito através de nós também. Portanto, temos tanta base. Eu estou rodeado de uma base enorme. Eu costumo dizer, e gosto de frisar isto, para mim a palavra de Deus está acima de tudo. Eu até poderia não ter visto nada, nem feito nada no nome do Senhor, mas basta o que está escrito para eu aceitar de todo o meu coração. Então, a ideia com que nós ficamos desta mensagem é que a nossa salvação tem um sustentáculo. Estamos com os pés bem assentes, o cristianismo é algo inabalável. Ao longo da história, tantos homens têm perseguido a Igreja, têm investido contra a Igreja, Satanás tem usado os seus agentes contra a Igreja, mas o Senhor tinha dito lá, e Mateus registou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja. Porquê? Porque Jesus está vivo para todo sempre. E se nós entrássemos no livro da Revelação e Apocalipse, só iríamos ver na eternidade, no fim dos tempos, na escatologia bíblica, nós iríamos ver o quê? Iríamos ver um Jesus glorificado, um Jesus poderoso, um Jesus a atuar, um Jesus a chamar a sua Igreja, um Jesus que está vivo. Anima-te, fortalece o teu coração e a tua alma, agarra-te ao Senhor, prepara a tua vida para a vinda de Jesus. Ele pode te buscar a qualquer momento, ou através da morte natural, ou através da forma como Ele vem buscar a sua Igreja, o arrebatamento, o que for. Deus pode te chamar, prepara-te para estares de acordo com Ele e estares também na sua presença. O meu sincero desejo é que Deus possa fortalecer a vossa fé e que cada um de vocês possa caminhar fielmente até o dia que Jesus vos vier buscar. A minha oração, as minhas preces vão no sentido de Deus vos proteger e guardar de todo o maligno e que mais logo nós possamos continuar a servir e a obedecer ao Senhor. Que Deus ricamente te abençoe e até uma próxima oportunidade.